Então, vamos começar, então. Bom dia a todos. Eu estou aqui substituindo a professora Fernanda Surita, que está de férias, como chefe do departamento. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui os nossos professores, o Dr. João Paulo e o João Paulo Leonardo Pinto, que é professor da área ali de ginecologia, e que vai apresentar para a gente a aplicação do protocolo ERAS em ginecologia obstetrícia. Nós temos também o professor Luiz Gustavo Oliveira Brito, que vai, então, mediar essa reunião, e o professor Luiz Gustavo é professor aqui do Departamento de Tocoginecologia. E muito obrigada a vocês, um prazer ter vocês aqui na reunião do departamento, acho que vai ser uma discussão bastante interessante. Então, fiquem à vontade. Bom dia a todos. Muito obrigado, Cássia, e ao Dr. Luiz Brito pelo convite, e assim eu estendo meu agradecimento a todo o departamento também. Hoje eu fui convidado a conversar um pouquinho com vocês sobre o protocolo ERAS e a aplicação dele na ginecologia obstetrícia, né? ERAS é uma sigla que em inglês é Enhancing Recovery After Surgery, ou seja, melhorando o status de recuperação após uma cirurgia. Como a doutora Cássia me apresentou, meu nome é João Paulo, sou médico ginecologista do setor de ginecologia e endoscopia ginecológica do CAISM e também pós-graduando do programa de doutorado com especialização em endoscopia ginecológica. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o protocolo ERAS, né? O protocolo ERAS surgiu quando começaram a se pensar se a melhora da qualidade da recuperação do paciente pós-cirurgia pudesse ser sem uma resposta de estresse a esse procedimento cirúrgico, né? Se a gente conseguisse diminuir essa resposta, talvez a gente conseguisse uma melhor recuperação desse paciente. Então, se a cirurgia a gente conseguisse diminuir o catabolismo, disfunção de órgãos, complicações, dor no pós-operatório e a fadiga que o paciente sente por causa desse estresse metabólico, diminuiria tanto o tempo de estadia do paciente no hospital e também os custos que esse procedimento geraria, né? Então, pensando nisso, começaram a criar estratégias que combinassem manejos perioperatórios, sempre baseados em evidências científicas, que visam a melhorar a recuperação funcional do paciente submetido a procedimento cirúrgico, para tentar minimizar esse estresse fisiológico que é causado por um procedimento cirúrgico, né? Então, em 2001, começou a se pensar isso, né? Em 2003, teve o primeiro simpósio ERAS em Estocolmo, em que foram discutidas essas medidas que possivelmente auxiliariam nessa melhor recuperação do paciente, né? Em 2005, foi criado, depois dessa reunião de 2003, em 2005, eles lançaram o primeiro protocolo ERAS para cirurgia coloretal, em que foram estabelecidos alguns critérios a serem seguidos para a melhoria da recuperação do paciente, né? Em 2010, essas pessoas que se reuniram para pensar o protocolo ERAS se constituíram em uma sociedade, né, uma sociedade médica, e em 2012 fizeram o primeiro congresso mundial sobre essas medidas para acelerar a recuperação de uma forma adequada. Em 2018, saiu do campo da cirurgia geral, da cirurgia coloproctológica e oncológica, e chegamos no nosso campo aqui, que é a cirurgia ginecológica e a cirurgia obstétrica, né? Em 2018, foi lançado os guidelines para cesariana, com base no protocolo ERAS. E o que diz esse protocolo, né? O que ele
tenta abordar. Ele sempre valoriza uma abordagem multimodal e multiprofissional do paciente, da pessoa que vai ser submetida a um procedimento cirúrgico, e essa equipe multiprofissional geralmente é composta pelo cirurgião, anestesista, equipe de enfermagem, nutricionista e fisioterapeuta. Então, é uma equipe com diversos profissionais que vão atuar em diferentes momentos da recuperação, do procedimento cirúrgico desse paciente, e um desses profissionais vai atuar como o coordenador do grupo ERAS para desenvolver a aplicação desse protocolo nos casos cirúrgicos, né? Independente da função, se é o fisioterapeuta, o nutricionista, o enfermeiro, o médico, sempre um desses profissionais será o coordenador do grupo, né? E os objetivos do protocolo ERAS é reduzir o tempo de hospitalização, acelerar o retorno do paciente às suas atividades diárias, tanto laborais quanto de lazer, diminuir taxas de complicação da cirurgia. Com isso, você vai diminuir taxa de readmissão hospitalar e diminuir custos com esse procedimento, né? E como você vai conseguir isso? Mantendo a homeostase do paciente, prevenir o catabolismo com consequente perda proteica, né? O procedimento cirúrgico não pode ser tão deletério a ponto de causar uma desnutrição proteica no paciente, prevenir perda de massa muscular e minimizar a disfunção celular. Com isso, a gente consegue minimizar a resposta ao estresse operatório, né? E quando começa a sua cirurgia? É uma pergunta que eu faço. Quando eu converso sobre o protocolo ERAS e a gente está ao vivo, eu costumo perguntar quase de um por um ali, em que momento que começa a cirurgia, né? Eu já ouvi, na sala do centro cirúrgico, quando eu chego no hospital, e poucas pessoas me dizem, na primeira vez que eu encontro o paciente, né? No meu primeiro contato com o paciente, lá no ambulatório, em que ele chega com a queixa, que ele chega com o problema de saúde, que vai ser necessário uma intervenção cirúrgica, em que ele vai ser notificado disso, vai passar por todo um aconselhamento, né, para que esse procedimento seja realizado. Ou seja, os profissionais de saúde, eles são educadores por natureza, né? Eu falo que todo profissional de saúde é um professor mesmo que não seja professor, porque ele vai promover educação em saúde. E educar em saúde não é não só o que a gente está fazendo aqui agora, mas é você e seu paciente no seu consultório, você orientando, andando com seu paciente por todo o procedimento, explicando todo o procedimento, todo o tratamento que ele vai ser submetido. Isso é educação em saúde, né? E a gente tem que fazer isso da forma mais clara e precisa possível, né? A gente sabe falar difícil, sabe falar bonito, mas para o nosso paciente a gente tem que ser o mais claro possível, independente se ele é totalmente iletrado ou se ele é um colega médico, por exemplo, como a gente, e está recebendo uma notícia ali que ele vai precisar passar de um procedimento cirúrgico, né? Tire essa carga do título de, ele é médico, então eu não preciso facilitar informações porque ele vai conseguir me compreender. Não. A informação tem que ser o mais clara e precisa possível. E sempre também o pré-operatório, essa parte ambulatorial da cirurgia, serve justamente para a gente diagnosticar e otimizar possíveis comorbidades que existam, que possam vir ser complicações para o procedimento cirúrgico e a recuperação do paciente, né? Então, você fornecer informações como esse texto aqui, como ficar pronto para a sua cirurgia, e um monte de informação escrita, às vezes o paciente acaba não compreendendo, né? Mesmo ele tendo um bom nível de instrução, ele acaba não compreendendo essas informações. E isso a gente vê por causa do nível baixo que a gente tem em educação em saúde da população, né? Né, dados dos Estados Unidos e Canadá, que são países
bem desenvolvidos, com bom nível educacional, né? A gente vê que 60% dos canadenses, por exemplo, tem um baixo conhecimento em saúde, né, da sua própria saúde, ali, do que vai acontecer com ele. Ele consegue compreender pouco o tratamento que vai ser estipulado. Então, a gente pensa, se em países desenvolvidos com bom conhecimento, com uma boa educação, você consegue ter uma taxa da população com 60% sem conhecimento em saúde, é muito alta, né? Se você for pensar isso, extrapolar isso para países pobres ou em países subdesenvolvidos, você vai conseguir uma taxa bem maior. Então, né, a gente precisa alfabetizar as pessoas em saúde, né? E isso é o grau que o indivíduo consegue compreender da informação que ele está recebendo. Por isso, para poder tomar essas decisões, né? Que tipo de cirurgia a gente está oferecendo, se essa cirurgia é a mais adequada para ele, se o tratamento cirúrgico é o mais adequado, se não há opção de tratamento clínico, né? Então, essas decisões são tomadas em conjunto com o paciente e com a equipe multidisciplinar, né? Então, a informação que chega no paciente tem que ser o mais clara possível. A gente brinca, né, no português falando, quer que eu desenhe? Muitas vezes a resposta deveria sim, eu quero que você desenhe, justamente para poder entender e não haver dúvidas nenhuma, né? E é isso que o protocolo ERAS recomenda, quanto à passagem de informação para paciente. E isso serve também não só cirúrgico, mas durante o pré-natal, por exemplo, né? O pré-natal não serve somente para a gente acompanhar o crescimento da barriga, VPA, né? Aquelas medidinhas que a gente faz lá mecanicamente. Não, serve justamente para você orientar a gestante, orientar a família sobre o que está acontecendo na gestação, quais os possíveis desfechos e também conversar sobre vias de parto, né? Então, o pré-natal é um momento de educar o paciente sobre o que está acontecendo na sua gestação e quais os possíveis desfechos, né? Além de otimizar, sim, as comorbidades materno-fetais que podem ter e orientar sobre vias de parto. O Brasil é o segundo do mundo em número de cesáreas. E a gente vê na nossa prática que muitas dessas cesáreas, se a paciente tivesse sido bem informada e tivéssemos recursos para isso, ela teria uma decisão diferente quanto à via de parto, né? Muitas pacientes falam, eu quero cesárea porque eu tenho medo de dor. E o medo vem do não conhecimento, né? Se a gente tiver uma boa analgesia para fornecer para ela, explicar sobre os mecanismos de parto, explicar sobre as mudanças que vão acontecer no corpo dela durante a gestação e no trabalho de parto, com certeza esse medo, esse receio que ela tem vai ser diminuído e ela vai ficar mais propensa a pensar em opções de via de parto, né? O preparo do paciente, então, ele é muito importante, né? Aquele preparo que começou lá na primeira consulta, quando ele chegou com a gente. Porque diminui a ansiedade do paciente, porque ele vai ter mais noção, mais consciência sobre o tratamento que ele vai ser apresentado, né? Aumenta a satisfação e a segurança dele em relação à equipe que está tratando dele, em relação ao seu próprio bem-estar. Isso vai agilizar a recuperação, porque ele vai se sentir mais confiante em, por exemplo, deambular pós-cirúrgico, né? Que muitos pacientes têm muito receio, né? Fala, poxa, mas eu acabei de operar, eu já tenho que levantar mesmo, eu estou com medo, né? E isso ele vai entender que vai fazer bem para ele e ele se sente seguro em relação a isso. E isso agiliza a alta hospitalar também, né? Então, uma equipe multidisciplinar que tem a função de identificar todas essas ansiedades e inseguranças quanto à internação e os possíveis cuidados pós-operatórios. Muitas vezes os pacientes são muito reticentes em ir para casa porque eles não sabem como lidar com o status dele de pós-operado, né? Então, se eles tiverem essa informação pré-cirurgicamente,
eles vão conseguir assimilar melhor e ter um autocuidado pós-cirúrgico muito melhor, né? A gente sempre precisa reforçar a importância da mobilização precoce, dieta, o mais rápido possível, sempre particularizando caso a caso. Controle de dor é muito importante. O paciente com um bom esquema de analgesia, ele consegue se movimentar melhor, ele se sente mais seguro, e tudo isso reduz o tempo de internação hospitalar, reduzindo os gastos que se tem com esse paciente, e também esse paciente vai conseguir voltar às suas atividades sociais e laborais muito mais rapidamente, né? No pré-operatório, é recomendado a suspensão do consumo de álcool e tabaco pelo menos 4 semanas antes do procedimento. Se não for possível, por exemplo, um tabagista parar de vez de fumar, pelo menos 4 semanas antes é recomendado a suspensão, tá? Uma dieta adequada para melhorar o estado nutricional do paciente pré-cirúrgico, para que ele chegue na cirurgia em um estado eutrófico melhor, né? E as compensações de doenças pré-existentes, como hipertensão, diabetes, tireoidopatias e outras doenças pré-existentes já, né? As orientações sobre jejum e dieta, a gente vê que o estresse cirúrgico induz uma resposta metabólica que é né, formando um catabolismo. Então, a gente recomenda evitar longos períodos de jejum e oferecer sempre suplementos ricos em carboidratos, que vão reduzir essa resposta inflamatória, né? A cirurgia em si já vai gerar uma resposta inflamatória, o jejum vai agregar mais fatores e vai intensificar essa resposta, causando um estresse metabólico ainda muito maior. Então, algumas recomendações quanto a dietas, elas são bem específicas, né? Para alimentos sólidos, a gente mantém o jejum de 6 a 8 horas, inclusive para as gestantes, né? Se for uma dieta rica em gordura, fritura, carne, que diminui o esvaziamento gástrico e a digestão mais lenta, mantém esse período de jejum realmente. Só que para líquidos, esse jejum é recomendado uma redução para 2 horas pré-cirúrgico. Geralmente líquidos claros, sem resíduos, e a suplementação oral com suplementos de carboidrato também é recomendado até 2 horas antes. Se você oferecer cerca de 50 gramas de carboidrato para o seu paciente no pré-cirúrgico, vai reduzir muito esse estresse metabólico dele e agregando pouco risco quanto à quebra desse jejum prolongado de 8 horas, né? Em 2 horas, ele já conseguiu ter um esvaziamento gástrico desse líquido sem resíduos, rico em carboidrato, né? É recomendada a profilaxia de aspiração em todas as cirurgias e também em casos de jejum abreviado, a gente costuma fazer, geralmente com antiácidos ou antagonistas de receptores de bombas de próton, né? Ou a combinação dos dois, dependendo dos fatores de risco agregados, né? Geralmente ranitidina e a metoclopramida são bem utilizados nesse pré-operatório, né? Preparo intestinal de rotina não é recomendado, tá? Não é necessário, ele acaba não auxiliando, nem na obstetrícia a gente faz mais há muito tempo já, né? E no intraoperatório, a gente vê que é preciso realizar profilaxia para infecção do sítio cirúrgico, ter uma abordagem anestésica adequada, né? Prevenir hipotermia do nosso paciente, o que é muito importante, né? A analgesia multimodal durante o intraoperatório, para que no pós-operatório ele tenha menos dor, e já pensar nos cuidados com o curativo da ferida operatória, certo? A desinfecção da pele, geralmente a gente recomenda um banho com sabão antimicrobiano pré-cirúrgico, né? Ou clorexidina ou iodopovidina, né? A preferência é por clorexidina. A desinfecção vaginal para cirurgias vaginais também é recomendada, e a profilaxia
com antibiótico, aí a primeira linha é a cefazolina, geralmente a gente faz 2 gramas endovenoso, cerca de meia hora antes da cirurgia. Se a duração do procedimento for maior ou tiver um sangramento estimado acima de 1,5 litro, geralmente a gente faz o repique dessa dose de antibiótico para profilaxia. Se não, uma única dose é o bastante e é o necessário. A abordagem anestésica é muito utilizado, o protocolo ERA se baseou muito no esquema de cirurgia ambulatorial, tá? Permitindo que você tenha uma diminuição dos efeitos negativos cirúrgicos e dor pós-operatória e reduzindo efeitos colaterais relacionados a drogas anestésicas e uma rápida recuperação, em que a paciente consiga ir de alta até no mesmo dia, se for possível, né? Ou pelo menos no dia seguinte, em alguns casos, né? O Propofol é o padrão ouro de escolha na indução da anestesia geral, segundo o protocolo, né? Ele tem efeito rápido, tem um efeito antiemético também e tem uma recuperação rápida, né? O paciente se recupera rapidamente da sedação. Então, ela pode ser mantida por via inalatória ou endovenosa. E a anestesia regional, né, no sítio cirúrgico, geralmente está relacionada a um uso menor de opioides no pós-operatório. O paciente tem menos dor também. Por isso que a gente, muitas vezes, usa a bupivacaína para infiltrar o sítio cirúrgico, ali onde ela vai ter as punções da laparoscopia, a incisão, para que ela tenha menos dor no pós-operatório e você consiga diminuir com isso o uso de opioides cronicamente para controle de dor, né? A prevenção da hipotermia é um assunto muito sério, porque a gente vê que cerca de 30% só dos nossos pacientes são mantidos aquecidos em procedimentos cirúrgicos, né? O ideal é manter a temperatura da sala acima de 22 graus, né? Entre 23 e 24 graus, para evitar a hipotermia do paciente e considerar sempre um aquecimento ativo, tanto no pré quanto no pós-operatório imediato, né? As mantas térmicas, os colchões aquecidos, né? E sempre aquecer soros endovenosos para que seja mantida a temperatura do paciente, né? Inclusive, no caso de uma esteroscopia, como a gente costuma fazer no nosso setor, o meio de distensão da cavidade uterina que a gente usa, a glicina, ela vem aquecida para justamente diminuir esse risco de hipotermia na paciente, né? A hipervolemia também é um problema que a gente deve ficar muito atento, né? Porque ela vai causar distúrbios hidroeletrolíticos, pode causar edema periférico, dificultando a mobilidade do paciente no pós-operatório, contribui para ilho paralítico por causa dos distúrbios hidroelétricos que pode causar, e também pode cursar com uma congestão pulmonar, principalmente em pacientes mais idosos e até em gestante. Então, a hipovolemia, né, também é um problema. Você vai ter uma diminuição do débito cardíaco, cursando com hipóxia tissular e uma lesão de órgãos-alvos, né? Então, você tem que manter muito bem esse equilíbrio volêmico. Na gestante, a gente tem que fazer a reposição volêmica com parcimônia, né? É recomendado pelo protocolo até 3 litros em intraoperatório em casos habituais. O manejo de hipotensão, quando ela está relacionada ao bloqueio espinhal, é preferível usar drogas vasativas para reversão dessa hipotensão do que um excesso de volume. Em casos de hemorragia pós-parto, aí abandona o protocolo, que ele recomenda mais o uso de drogas e menos volume, e faz reposição volêmica vigorosa. E outra coisa que a gente vê também bem curioso, bem interessante, né? Interessante, ligado à obstetrícia é a dectação da placenta.
né? A extração manual, ela leva a uma maior perda de sangue, maior ocorrência de endometrite e, com isso, maior permanência da paciente na internação e mais recursos também. Então, é recomendado que você faça uma dequitação da placenta espontânea com uma leve tração no cordão, né? Ou então com uma massagem uterina, porque aí ela se associa ao menor risco de endometrite pós-parto e menor perda sanguínea também durante a dequitação. E aí você consegue ter um controle melhor da situação dessa paciente no pós-operatório também, tá? Então, chegando agora no pós-operatório, a gente tem que a nutrição é muito importante, né? A analgesia pós-operatória é fundamental. Profilaxia de tromboembolismo, que começa lá durante a cirurgia, com o uso de meias elásticas, botas compressoras, né? Remoção de catéter urinário o mais rápido possível, assim que o paciente consegue se mobilizar, já remover esse catéter, tá? A mobilização precoce via fisioterapia motora é fundamental, né? A equipe de fisioterapia é fundamental no pós-operatório também. E cuidados com a obstipação e a ocorrência de ilho paralítico, que é uma das principais intercorrências pós-cirúrgicas aí que a gente tem, e também cuidados com ferida operatória, né? Pensando nas nossas puérperas, otimizar sono e repouso é fundamental, então a gente precisa evitar interrupções desnecessárias, né? Se a pessoa acabou de fazer uma cirurgia, tá bem, tá tudo em ordem, eu não preciso entrar no quarto às 3 da manhã acendendo luz para ver uma pressão daquele jeito que costumam fazer, e deixa a pessoa sobressaltada e às vezes até tem um pico pressórico e ela não consegue descansar, não consegue repousar, né? E estimular o início precoce da amamentação também é muito bem-vindo no pós-operatório de parto cesáreo, né? Se por um acaso você tem uma indicação para início de dieta mais tardio, porque teve uma lesão de alça intestinal ou algum outro quadro, essa recomendação ainda é um pouco controversa, tem estudos que mostram benefício, tem estudos que não mostram, mas eles falam que o ato de mascar chiclete no pós-operatório para aquele paciente que tem que ficar em jejum prolongado manteria ali a peristalse intestinal, manteria a estimulação da movimentação do trato gastrointestinal, diminuindo a chance de ocorrência de ilho paralítico, né? A dieta, o ideal é o início imediato, pós-cirúrgico, ou até 12 horas pós a cirurgia, né? E pelo menos 3 vezes ao dia a dieta, né? É recomendado, já na recuperação pós-anestésica, após 60 minutos ali, a paciente já começar a ser oferecido pequenas quantidades de água ou flocos de gelo para que ela mastigue esses flocos de gelo e já comece a estimular a atividade do trato gastrointestinal, né? Dieta regular conforme tolerância 2 a 4 horas pós-cirurgia e sempre mantendo uma dieta calórica para uma boa recuperação, para fornecer um aporte para uma boa recuperação, né? Hidratação é fundamental, né? E o consumo adequado de fibras para o bom funcionamento intestinal, né? A prevenção de náuseas e vômitos, tanto no intra quanto no pós-operatório, é fundamental, né? A gente faz uma abordagem multimodal, com a combinação de pelo menos 2 agentes ali, com mecanismos antieméticos diferentes. Geralmente usa-se no início da cirurgia a dexametasona, que tem uma ação central no bloqueio de reflexo emético, né? A ondazentrona e o droperidol também são bem usados, e as alternativas são metoclopramida e o propofol também, que tem uma ação antiemética, mas é recomendado que seja a última linha de tratamento, porque ele provoca uma sedação.
Então, por exemplo, num pós-operatório não seria o recomendado, né? Profilaxia de eventos tromboembólicos é fundamental em toda a cirurgia, né? Meias compressivas, associar contração dos músculos dos membros inferiores com botas compressivas, tá? Com sistemas de compressão pneumático, né? Isso tudo, você pode, com essas medidas, você pode até dispensar o uso de medicações anticoagulantes, como e também, quando não é possível você ter esses mecanismos, aí a gente tem que usar a heparina de baixo peso molecular como profilaxia nos casos indicados, né? A mobilização precoce, eu costumo brincar com as minhas pacientes que assim que ela chegar no quarto é para correr uma São Silvestre dentro do quarto, né? Sempre que ela conseguir tolerar a posição ortostática, conforme for a motilidade dela, sempre no começo, acompanhada pela equipe responsável por isso, né? E a gente sugere até um esquema para que isso aconteça. Geralmente, do pós-operatório imediato até 8 horas, sentar o paciente no limite da cama, né? Transferir para a poltrona e a marcha conforme a tolerância do paciente. Nas primeiras horas, mobilizar pés e pernas em decúbito mesmo, né? Fazer aqueles exercícios de acelerar e desacelerar, de pedalar, acelerar e desacelerar o carro, né? De 8 a 24 horas da cirurgia, já 1, 2 vezes por dia, marcha no corredor, já justamente para continuar essa mobilização, e após 48 horas, 3 a 4 vezes, conforme a tolerância, e evitar decúbitos prolongados por mais de 8 horas. Né? Uma das complicações mais comuns que podem acontecer em cirurgia é o ilho paralítico pós-cirúrgico, né? É muito associado com o uso de opioides no pós-operatório para analgesia, desequilíbrio da volemia, como a gente viu, tanto hipervolemia ou hipovolemia, né? Doenças peritoneais pré-existentes, extensas, né? Como uma neoplasia já com implantes peritoneais, cirurgias de grande porte, principalmente as laparotomias, né? E pacientes com necessidade de transfusão sanguínea ou com alguma complicação, alguma intercorrência cirúrgica. Ele é bem comum nesse quadro de ocorrência com esses pacientes. E algumas medidas sugeridas para diminuir a ocorrência do ilho paralítico, né? A via cirúrgica sempre minimamente invasiva, você tem já é mais do que sabido e consagrado que é menos agressivo para o paciente, então a resposta inflamatória vai ser menor e ele vai conseguir uma melhor recuperação, né? A dieta precoce no pós-operatório, né? Lá na RPA já começar a mastigar um floquinho de gelo, já começar com dieta o mais rápido possível. A gente sabe que o consumo de café diminui em cerca de 10 a 30% de risco de intervenção por ilho paralítico, né? Então, a cafeína acaba estimulando o trato gastrointestinal, deambulação precoce e o uso de procinéticos e laxantes. São medidas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia para diminuir a ocorrência, principalmente em cirurgias extensas e em cirurgias laparotômicas, que a ocorrência desse quadro é maior, né? Então, a gente vê que os pacientes submetidos à cirurgia minimamente invasiva, ele tem menor tempo de internação, né? Com isso, reduz custo hospitalar, reduz gasto com complicação de pós-operatória e também reduz internações com essas medidas todas que o protocolo ERAS sugere para a gente. Então, sintetizando, é um aconselhamento pré-operatório fundamental. Então, sua cirurgia ela começa do primeiro momento em que o paciente chega com você, né, em que você vai educá-lo e orientá-lo sobre todo o tipo de tratamento que é possível e o que vai acontecer com ele durante o tratamento, tá? Evitar o uso de opioides para analgesia, mobilização precoce e dieta serem oferecidas o mais rápido possível para esse paciente no pós-operatório. Não recomendamos preparo intestinal de rotina, né? A via minimamente invasiva é geralmente a preferível,
né? Mas nós sabemos, no nosso país ainda é bem difícil isso, cerca de 5% das cirurgias só são realizadas por via minimamente invasiva, né? E aqui é o ponto-chave, o ponto fundamental. Todo mundo é envolvido no processo. A equipe multiprofissional e o paciente, né? Em busca de uma melhor qualidade, de um melhor resultado lá. O paciente precisa sair melhor do que entrou no hospital. Então, por isso, a gente precisa do envolvimento da equipe de enfermagem, da equipe médica, da equipe anestésica, da equipe de nutrição e da equipe de fisioterapia, pensando todos esses passos do processo para melhor recuperação, melhor resultado do paciente. E, em consequência, a gente vai ter menos gasto financeiro até com esses pacientes, porque vai diminuir risco de reinternação por complicações no processo, diminuir tempo de internação, tudo isso gera receita e, com isso, a gente pode ampliar nosso espectro de atendimento. Aqui, algumas das referências que foram usadas para montar essa conversa que eu tive com vocês e, como sempre, eu termino agradecendo algumas pessoas especiais na minha vida que me ajudaram muito a chegar e ainda me ajudam a continuar caminhando. São queridos mestres que se tornaram amigos ao longo da vida, tá? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e é sempre um prazer estar aqui com vocês. João, bom dia a todos. Queria agradecer o convite da professora Cássia para estar participando. Talvez eu desligue minha câmera, porque eu estou num Wi-Fi meio ruim. Eu estou a 3.000 quilômetros de distância daí, um curso aqui no Chile, e graças a Deus que os horários não teve nenhum choque de hora com a minha aula. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a aula do professor João, que vem fazendo um trabalho brilhante junto com a doutora Roberta, na divisão de ginecologia, trazendo cirurgia minimamente invasiva de alta qualidade para o nosso programa. A gente tem uma equipe enorme de médicos assistentes que ajuda, a doutora Flávia, o doutor Rogério, o professor Edson, que ainda está com a gente de vez em quando, né, a doutora Maria Guerra, né, a doutora Gabriela, que também ajuda, enfim, uma equipe grande, mas realmente o salto de qualidade, eu acho que com as cirurgias complexas, especialmente endometriose, eu realmente quero dar os parabéns ao professor João por isso, a professora Roberta, eu acho que está sendo muito bom. E trazer esse tema sobre o ERAS é muito importante, porque cada vez mais se discute sobre esse protocolo em todos os lugares, né, isso é o tema de vários congressos. A gente, dentro do Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, vem tentando entrar com esse tema já há algum tempo, inclusive porque é de interesse, inclusive, do grupo da ginecologia oncológica, onde esse protocolo apresenta um número maciço de trabalhos sobre o seu benefício. O professor João falou muito bem sobre os pilares do ERAS. Todos esses pilares consistem na maior recuperação, uma recuperação mais rápida para a paciente, com o mesmo benefício do controle álgico, de uma hidratação individualizada, de prevenção de tromboembolismos e de uma nutrição adequada, sem a necessidade do jejum prolongado, sem a necessidade do excesso de sondas e de vias dessa paciente. E existe uma dificuldade ainda de implementação do protocolo ERAS em vários hospitais públicos por uma série de motivos. Normalmente essas barreiras são institucionais de saúde pública, não necessariamente da equipe do hospital, mas de outros mecanismos que dificultam. Então, por exemplo, a gente sabe que em alguns hospitais públicos existe uma dificuldade de faturamento, por exemplo, a internação hospitalar de um paciente por questão de mínimo de horas. Isso é discutido muito agora, tem sido discutido muito dentro de algumas secretarias, a possibilidade de modificação disso para que não se deixe de faturar e se permita com que a paciente possa ir para casa de uma forma mais precoce. Uma outra questão também que é barreira à saúde pública e que funciona bem nos hospitais privados, mas que a gente espera que isso melhore no Brasil futuramente,
é a instalação de uma equipe multidisciplinar. O protocolo ERAS não funciona sem uma boa equipe multidisciplinar. Eu estou falando de enfermagem, eu estou falando de psicólogo, eu estou falando de assistente social, eu estou falando de nutricionista, eu estou falando de uma fisioterapia, eu estou falando de uma grande equipe. Não existe protocolo ERAS sem instalação de equipe multidisciplinar. E por conta disso, realmente é uma situação que ainda nós temos dificuldade de contratação desses profissionais. E a terceira coisa é em relação à modificação dos protocolos. Existem drogas que têm uma maior eficácia no controle de náuseas e vômitos, no controle metabólico desses pacientes, mas que às vezes você não tem acesso em hospitais públicos. Eu estou falando isso do ponto de vista como médico e professor de uma universidade pública, em que acaba se preocupando com essas questões. Mas uma vez acontecendo isso, eu acredito que haverá uma popularização. E esse assunto, por isso que eu queria dar os parabéns à professora Cássia, à professora Fernanda, que pensaram nesse assunto, de convidar o professor João, porque realmente a gente precisa discutir isso. Eu gostei muito que o professor João comentou do ERAS em obstetrícia, né? O hábito da recomendação da goma de mascar é muito utilizado em diversos hospitais, e são motivos, são possibilidades que a gente pode começar a pensar. E eu acho que o mais importante é que essa mudança de protocolo, ela imprime uma mudança de cultura intra-hospitalar, cultura dos nossos próprios colegas, dos nossos médicos, assim como, por exemplo, a obstetrícia busca estratégias para reduzir a incidência de parto cesárea, por exemplo, no serviço, a gente também procura estratégias para melhorar a recuperação pós-operatória do nosso paciente em ginecologia cirúrgica. Eu acho que era isso, eu não tenho nada mais, o João deu muito detalhadamente cada um dos pilares do ERAS, comentou de cada ponto, comentou das complicações, só queria agradecer a possibilidade de estar aqui assistindo essa aula. Essa aula vai ficar gravada, como a Carol mencionou aí, o Caio mencionaram no slide. Eu acho que é interessante que isso, espero que os residentes estejam assistindo, porque isso aí é o futuro, e eles precisam estar sabendo disso tudo, assim como os alunos também, porque o ERAS é um assunto que cada vez mais tem sido abordado em provas de residência. Um abraço a todos e todas. Obrigada, Luiz. Obrigada, João. Eu acho que realmente foi uma aula muito boa, queria te parabenizar. E queria colocar um convite aqui para a nossa próxima reunião do departamento. Então, Carol, se você quiser, por favor, colocar o link da próxima reunião, o assunto, é um tema um pouco diferente aí que a gente vai falar na semana que vem. Nós vamos falar de cannabis medicinal, com um enfoque aí no uso da cannabis em ginecologia e obstetrícia. É um assunto que a gente tem visto muito na mídia, né, que a gente tem escutado muita coisa, e quem vai vir falar para a gente sobre a cannabis medicinal é uma professora da farmacologia, a professora Priscila Gavamazola. Então, eu queria convidar todo mundo para essa reunião, então, da semana que vem, que com certeza vai ser uma reunião aí bastante proveitosa também. Muito obrigada a todos e nos vemos na semana que vem, então. Obrigado de novo pelo convite. Boa semana a todos. Imagina, foi um prazer. Tchau, gente. Tá.